Sejam todos muito bem-vindos e assim como prometido, então nós vamos falar hoje da nossa plataforma Profit Pro da Nelogica. Então, para vocês terem uma outra visão de mercado financeiro e deixar de operar pelo aquele aplicativo da corretora, home broker, e vocês principalmente vão observar o número de informações disponíveis e vocês vão operar com muito maior consciência do que está acontecendo, porque com mais informações, mais agilidade, praticidade, sem aquela enrolação de ficar preenchendo boleta, vendo se dá certo, se deu errado. Tem alguns bancos e corretoras que nem te apresentam qual é o saldo que você está naquele ativo, se está no positivo, se está no negativo, e aí realmente fica muito complicado de se operar assim. Então, vamos para o que interessa. Então, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês a minha tela do Profit, e essa, para quem acabou de instalar, vai ser a primeira tela aqui que vai aparecer para vocês. Então, isso aqui basicamente tem já aqui uma tela, uma aba de gráfico. Então, vocês podem ver que nós podemos mexer isso aqui dentro, tá? E aí vai aumentar aqui para vocês deixarem vários gráficos aqui dentro. Não recomendo porque na hora a gente precisa, que está investindo, precisa que esteja tudo em tela, né? Então pode maximizar, pode deixar menor, pode deixar vários gráficos pequenos aqui dentro. E o que eu recomendo para vocês é que se vocês pensarem uma tela dessa de gráfico e tentarem sair para a janela, ela vai sair, a gente consegue, por exemplo, colocar para fora disso aqui, né? Dessa janela, desse quadro aqui do Profit, né? Então eu consigo aqui estar com a minha janela livre. Outra das coisas, a gente pode começar a usar vários layouts aqui, tem disponível, o Profit já pode colocar. Quem tem telas grandes pode, por exemplo, aproveitar às vezes para colocar mais janelas aqui, e ele já coloca para você na posição desejada aqui, né? Então, por exemplo, eu estou operando aqui com 4 screens, então fica muito mais fácil da gente também posicionar aqui as nossas telas aqui como nós desejamos, ok? Eu vou voltar aqui para a tela do Profit e vou colocar o gráfico de volta aqui para vocês enxergarem aqui também o que nós podemos fazer. Então, dentro disso, se vocês querem adicionar mais gráficos, por exemplo, eu opero geralmente mercado futuro durante o dia, né? Ou então para fazer alguma operação em ações, ou então eu faço as minhas correlações com outros ativos, então eu opero sempre com mais gráficos aqui na minha tela. Então, por exemplo, eu vou abrir um novo gráfico, clicando aqui nesse íconezinho aqui escrito gráfico, e ele vai abrir um novo gráfico, lembrando que ele está aqui dentro de novo. Se eu quero que ele saia, ou eu posso clicar aqui nessa aba aqui e colocar livre, ou simplesmente, como eu mostrei, clicar e arrastar, e aí ele vai sair para a gente aqui também da tela e vai sair para fora do quadrado aqui do Profit, ok? Então nós já temos a noção aqui de abrir novos gráficos. E tem muita gente também que me pergunta: poxa, mas Henrique, esse gráfico aqui azul, preto, não consigo entender nada. Então nós temos a opção, é claro, de formatar tudo aqui, né? Então deixa eu ir para... Na verdade, deixa eu colocar aqui num gráfico novo para vocês verem exatamente do jeito que ele vem, tá ok? E aí aqui, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui no fundo, eu consigo abrir as propriedades e consigo escolher também o meu fundo, a minha escala em cinza. Se eu quero com fundo branco, pode ser com fundo branco. Se eu quero com fundo amarelo, azul, vermelho, basta escolher. Eu não me importo muito com isso, sempre usei no automático, tá? Então com esse fundo azul que já vem. Uma das coisas que eu gosto de utilizar aqui no Profit é que ele venha com a marca d'água, para eu saber ali qual é o ativo e qual é o tempo que eu estou operando. Eu gosto de operar aqui para eu não me confundir às vezes, porque tem muitos ativos abertos aqui nas minhas telas, então para mim fica mais fácil, até para eu saber, está em qual gráfico, gráfico de 15 minutos, então Petrobras 4 no 15 minutos, se é no gráfico de 60, o gráfico Petrobras nos 60 minutos. Como vocês já puderam ver, basta eu digitar um número e ele já vai me abrir uma tela para eu abrir ou um ativo ou um tempo gráfico. Por exemplo, como eu coloquei aqui para vocês, eu digitei 60, simplesmente está aqui na minha tela, tem que estar clicado aqui com a minha tela ativa. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu book, que é essa outra janelinha que depois a gente vai mencionar, ele vai abrir uma janelinha para eu abrir ativos nessa janela que é do book de ofertas. Se eu estou clicado aqui, como eu acabei de clicar aqui com a minha mão aqui, eu vou estar nessa tela e ele vai me abrir, por exemplo, gráfico de 60 minutos da Petrobras. Eu quero ver no diário o gráfico Petrobras. É só digitar 1D e eu vou para o gráfico de um dia cada candle.
no semanal, ou um W, né, do inglês, um week, ou um S também aqui dá certo. Eu acabo digitando W para não ficar me confundindo depois, porque lá no TradingView, lá no browser, lá no site, a gente tem que acabar digitando em inglês. Então eu já digito geralmente um W porque funciona para cá e funciona para o TradingView. Então aqui, por exemplo, gráfico semanal de Petrobras. E agora eu preciso colocar, Henrique, como é que eu vou fazer para colocar os meus candles, por exemplo, de verde e vermelho, que é o mais básico. Basta eu clicar aqui enquanto os candles ficarem um pouco mais coloridos, aqui ó, fica brilhoso, basta clicar 2 vezes, e aí vai abrir as propriedades do gráfico, e eu vou aqui em aparência, e é só eu colocar aqui, positivo, verde ou da cor que você preferir, negativo, vermelho, e a linha também é a mesma coisa, a linha verde para mim é essa configuração básica que eu uso, linha negativa vermelha. Pronto. E a aplicar, tá lá os nossos candles. Depois disso, como é que eu faço para colocar os nossos indicadores no gráfico? Basta simplesmente eu vir aqui na aba de indicadores, tem alguns já os mais utilizados aqui disponíveis, mas eu consigo vir em mais indicadores e vocês vão ver uma lista imensa de indicadores. Então, provavelmente qualquer indicador que você tenha necessidade ou que você usa, que está dentro do seu setup, tem alguns até para contratar, vocês terão acesso aqui. Basta escolher um deles, por exemplo, vou escolher um mais básico aqui, vou pegar uma média móvel, vamos achar aqui a média móvel. Deixa eu buscar aqui que é mais fácil. Média móvel, tá aqui, minha média móvel. E eu vou inserir ela no gráfico aqui. Inserir, eu posso inserir ela de forma separada, que não é o caso para a gente utilizar médias. Aqui eu já vou inserir no gráfico. Vou escolher meu período, vou deixar minha média de 9 períodos e dar o OK. Pronto, minha média já vai estar inserida lá no meu gráfico. Tá aqui minha média, certo? E já veio outros ativos. Deixa eu apagar esses estudos aqui, que não são do meu interesse aqui por enquanto para a nossa explicação de hoje. Opções de estudo, layout set, pronto. Tudo apagado, pronto, já está minha média aqui de 9 períodos. Eu, como eu utilizo a média de 9 na cor rosa, basta eu clicar na minha média, da mesma forma esperar ela ficar um pouco mais colorida, ali mais brilhante, clicar 2 vezes. Os 2 cliques vai abrir as propriedades aqui da minha média eu uso exponencial, a média de 9, e a minha aparência da média, a mesma coisa, eu uso ela na cor fúcsia. Então é essa minha média, vocês vão ver que já vai estar aqui do jeito que a gente quer. Então isso aqui, para quem vai operar, cada um vai ter o seu estudo, o seu setup, vai colocar os seus indicadores e vai conseguir aqui observar a sua estratégia para operar direto na plataforma, ok? Uma das coisas que eu gosto muito e a maioria das pessoas às vezes não tem essa noção, como operar, por exemplo, dentro aqui do Profit. Por exemplo, eu estou aqui no índice futuro agora, eu vou aproveitar aqui que o índice futuro ainda está aberto e vou colocar aqui para vocês verem aqui, por exemplo, eu tenho que ativar aqui o cross order. Isso aqui é só para quem vai operar contratos futuros, tá? Porque eu opero na classe histórica. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para tirar minhas operações do dia de hoje, para que vocês enxerguem direitinho aqui todo o gráfico. Então, para operar aqui, por exemplo, é muito simples, tá? Vou colocar nos 5 minutos aqui para a gente enxergar aqui o que está acontecendo no gráfico. Basta, por exemplo, aqui eu estou com um contrato, um stop offset de 150, que stop offset é o quanto eu posso deixar após aquele preço atingir a minha ordem, para que a minha ordem ainda assim execute. Depois, mais para frente, a gente entra em detalhes nesses itens específicos de configuração. Então aqui, por exemplo, vou aproveitar como o índice ainda está aberto, já são 5h18 aqui, eu consigo, por exemplo, simplesmente escolher, apertando o Alt, eu vendo. Então eu vou colocar uma ordem, por exemplo, para vender um contrato mini índice aqui nessa posição em 117.815. Apertei o Alt, já aparece no meu mouse aqui minha ordem de venda. Lembrem que se fosse na corretora eu ia precisar preencher a boleta lá no meu índice, qual que é o 118, 115.800 ou 117.870, preencher os números para aí eu colocar na posição, além de ter feito o estudo antes, é claro, para saber qual é o preço. Aqui eu já estou com os gráficos todos posicionados aqui. Então, por exemplo, eu quero posicionar no meu a minha última resistência rompida. Então foi aqui nesse topo aqui. Deixa eu até tirar esses outros estudos aqui anteriores do meu gráfico.
Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, vou colocar a minha linha aqui marcando a minha última resistência rompida, que agora é um suporte, e vou colocar uma ordem de venda. Basta eu clicar no Alt, já vai aparecer no meu mouse a minha ordem de venda, vim no ponto que eu quero, vou fazer uma venda aqui. Pronto, fiz uma venda, já está no book, lançado lá na B3 a minha ordem de venda. Se o preço chegar aqui, eu vou vender um contrato. Da mesma forma, eu vou colocar uma ordem de compra. Então, eu vou, quando o preço chegar aqui em cima, realizou a minha venda, eu vou fazer uma compra quando ela chegar lá embaixo no último suporte com o meu lucro, para eu realizar minha venda e sair do ativo. Basta eu clicar no Shift e já fica aqui a minha ordem de compra pronta para eu colocar onde eu quiser. Então eu vou vir aqui e colocar minha ordem de compra, por exemplo, aqui em 117.340. Pronto, está aqui minha ordem. Poxa, Henrique, coloquei a minha ordem no ponto errado. Eu queria, na verdade, colocar em 117.400. O que eu faço? Basta eu clicar e segurar aqui a minha compra e arrastar para os 117.400. Na sua corretora, provavelmente você precisaria entrar na ordem, editar, colocar o novo preço, às vezes colocar a senha de novo e aí fazer de novo essa ordem para que fosse colocada lá no book para que você concorresse aqui e entrasse na fila para fazer essa compra. Então, para nós aqui, basta simplesmente um Shift clicando para comprar e no Alt se eu preciso vender, ok? E se eu quiser cancelar, simplesmente eu venho aqui no meu X, pronto, e isso aqui vai replicando tudo lá na corretora que você contratou o seu Profit, tá ok? Então vejam a praticidade, por exemplo, eu quero aumentar minha posição, eu quero entrar com 10 contratos, eu vou vir aqui em quantidade, clicar em 10. Lembro que esses números aqui, por exemplo, eu posso editar e já deixar o número de operações ou a quantidade de volume de cada ativo que eu geralmente opero. Então em ações aqui, por exemplo, vocês vão ver que vai ter de 100, 200 e 300. Mas se eu opero com 1000, se eu opero com 5000, se eu opero com 400, eu já posso deixar aqui pré-programado esses botões aqui também. Eu acabo não usando, eu prefiro sempre colocar aqui mesmo os valores, né? Da mesma forma que acontece ali no índice que a gente colocou, a gente consegue colocar os valores de ações aqui. Então vou colocar, por exemplo, aqui ó, 1000 ações para comprar em Petrobras. Vou colocar aqui na minha conta de simulação para a gente aproveitar aqui e fazer, por exemplo, colocar uma ordem para ver se ainda o mercado está aceitando alguma ordem. Deixa eu colocar uma ordem de compra aqui. O ativo já passou aqui das 5,22, então já acabou aqui esse período. Mas no índice futuro a gente já consegue colocar porque está aberto ainda. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ordem de 50 contratos, uma ordem de venda aqui nesse ponto. Vou fazer para realizar que eu estou no simulador, coloco aqui. Já tem uma ordem pronta aqui para executar. Então, se ela acusar aqui e subir de novo, vai vender nesse preço que a gente colocou. Tá? Eu vou fechar aqui para a gente fazer uma outra demonstração. Uma das coisas muito importantes do Profit são as estratégias prontas. Por exemplo, eu já tenho aqui algumas estratégias que eu utilizo para operar durante o horário de pregão que eu utilizo. Por exemplo, eu tenho aqui vira 20, vira 20 curto, vira scalp 50. Então eu pego aqui, geralmente a operação que eu opero é com essa aqui. Opero com 20 contratos ou até com 50 contratos. E o que eu faço? Essa operação aqui, na verdade, ela já vem toda completa. Ou seja, ela está toda aqui na posição, a ordem de compra, por exemplo, estou clicando no Shift, vocês veem que já está a minha ordem de compra aqui. E depois para cima, todos os meus alvos, que eu depois vou precisar somente reajustar. E a minha venda ali embaixo, é claro, é o meu stop. Né? Então, se eu, por exemplo, quero comprar ele nesse ponto aqui onde é que o gráfico está, eu vou colocar ele aqui, clicar na posição, pronto, já tem uma ordem pronta aqui no meu simulador para comprar. Vou ajustar o meu stop, o meu stop vai ficar aqui. Eu ajusto o meu stop, pronto, vou me limitar a perder no máximo R$180 nessa posição. E o que acontece? Eu vou depois ajustando conforme os meus alvos que eu estou operando, vou colocando, eu acho que o meu último alvo vai ser aqui em 118.840. E vou fazendo as minhas organizações aqui, a minha primeira realização vai ser aqui com 140 pontos e depois quando romper o topo aqui com 250 pontos. Pronto, tá tudo pronto aqui, você viu que a gente não demorou um segundo. Se a gente fosse lançar isso no Home Broker, por exemplo, a gente já ia demorar muito mais só para lançar essa primeira ordem de compra. E na verdade nós lançamos a compra, o stop e 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens de realização parcial. E se eu quero fazer alguma modificação, basta eu segurar aqui e arrastar. Isso aqui ainda é interessante, por quê?
Essas ordens aqui minhas, na verdade, as ordens de alvo vão ficar nessa posição. Mas o meu stop, ele tem o auto break-even, que é uma operação, que é uma automação aqui do Profit, e ela tem um trailing stop, onde eu vejo essas estratégias aqui em negociação e eu coloco aqui em editor de estratégias de ordens stop. Por quê? Eu consigo com um auto break-even estabelecer Profit quando eu estiver com uma posição aberta em um ativo, eu quero que ele ande ou no financeiro, eu quero, se ele andar R$ 200 na minha posição, eu quero que ele coloque já o meu stop, aliás, aqui ao contrário, a distância de entrada quando ele anda R$ 200, eu quero que ele coloque um stop a R$ 20. Pronto. O que isso vai me dizer? Quando eu fizer qualquer posição, quando eu tiver R$ 20 de lucro naquela posição, o meu stop vai sair lá do negativo, que está aqui atrás, né? Meu stop, por exemplo, aqui atrás, e vai passar para o R$ 20 positivo. Isso tratando de financeiro, que geralmente nós não usamos. Nós usamos os tickets, que para mercado futuro é de 5 em 5 pontos cada tique, para as ações é de 1 em 1 centavo cada tique, né? E tem gente às vezes que prefere no percentual. Eu acabo usando sempre nos tickets aqui porque eu faço sempre depois o ajuste fino na mão aqui, arrastando as ordens. Então veja bem, se eu não estou acompanhando o gráfico com o meu auto break-even, quando o ativo começar a me dar lucro e já me deu um lucro atrativo que eu programei aqui que para mim já está bom, ele me protege no positivo, já joga a minha ordem de saída um pouco para frente da minha ordem de entrada, e isso já me garante que essa operação provavelmente não vai me dar mais prejuízo, porque eu já andou o lucro e a minha ordem de saída, eu já tenho uma ordem de saída protegendo a minha operação. Então, isso para a gente aqui não ter essa necessidade, principalmente com ações, ter essa tranquilidade de não ter a necessidade de ficar acompanhando 100% do tempo, eu posso colocar minha operação, já fiz o estudo todo, coloco todos os meus alvos assim como nós colocamos aqui e deixo o gráfico e a plataforma trabalhar para mim. E ainda a gente tem o trailing stop, que é na verdade deixar o stop gain nosso, que estava lá na verdade lá embaixo no prejuízo, e subindo conforme o ativo vai subindo. Então eu posso programar, por exemplo, aqui, ó, vamos falar em termos financeiros, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, quando eu chegar no R$ 350 de lucro, eu quero que com uma frequência de a cada R$ 40 que o ativo suba, eu quero que a distância do meu stop fique a R$ 120 do preço do ativo. Ou seja, meu ativo aqui subiu e me deu R$ 350. Quer dizer que o meu stop vai para onde? Ele vai ficar uma distância de R$ 120 do valor que está valendo. Ou seja, a 350 eu vou ter o meu stop a R$ 230. Subiu R$ 40 o ativo, foi para 390. Ou seja, eu vou ficar com o meu novo stop no automático em 200, a gente colocou 120 para 390, 190, aliás, 290, 270. Pronto, meu stop sobe mais um tanto. Então, dessa forma, se eu não estiver acompanhando, meu stop fica cada vez mais perto do preço que o ativo está subindo. E aí isso vai me garantindo lucro durante a minha operação, mesmo sem eu acompanhar a operação. Tá? Então isso para a gente é muito bom. Por quê? Porque a gente às vezes vai ter alguma situação que a gente não vai poder ficar olhando, ou estou trabalhando, vou aparecer outra coisa, vou atender filho, precisei atender a porta, qualquer coisa que precisei sair. Isso aqui vai conduzir minha operação da forma que eu planejei e estruturei lá a configuração dele. Né? Vou fazer aqui uma operaçãozinha, na verdade é uma demonstração aqui na prática, para vocês entenderem, por exemplo, como funciona. Então vamos fingir que a gente fez uma entrada aqui embaixo no índice futuro com 5 contratos. Aqui, 5 contratos, ou em papéis ali, 5 lotes de 100 do papel, aqui nesse ponto. Comprei. O meu stop aqui vai ser aqui embaixo. Programei o meu stop aqui. E eu coloquei os meus alvos para realizar cada 100 pontos. Então a gente colocou em 335, então primeiro alvo 435, depois o segundo contrato vamos realizar lá em 535, depois 635, 735, já fizemos os 5,
1, 2, 3, 4, falta mais um, de 835. Pronto. O que ia acontecer? A gente ia ter feito essa entrada, estaríamos posicionados. Na hora que o ativo, como a gente colocou lá, depois que me der R$350, o meu stop passa a ser, em vez dele ser negativo aqui, porque se ele desce eu perco o dinheiro, só que o ativo está subindo. Na hora que ele chegar aqui, um pouquinho depois do terceiro contrato, na verdade, subindo um ativo, igual está subindo aqui, sobe, sobe, chegou aqui e me deu R$350. Eu já teria feito essa parcial, essa parcial, essa parcial. Na hora que deu R$350, o que acontece? O meu stop vem no automático para o valor que eu programei. O meu geralmente eu programo ali para ele vir para no 10 pontos, 15 pontos. Dentro das ações geralmente eu programo para ele vir para meio ponto percentual, 0,75 da ação. Isso sozinho. E é claro aqui, já que a gente já fez 3 realizações, a nossa posição inicial aqui seria já somente de 2 contratos. E o meu stop é a mesma coisa, e isso tudo no automático. Ele já vai retirando os contratos aqui do stop conforme a gente vai fazendo as realizações parciais. E aí depois, a gente lembrando que a gente colocou para quando atingisse 350, ele me protegesse em 120, na verdade deixa eu lembrar aqui o que a gente colocou 350 e ele protegesse o ativo a 120 de distância, não é isso? Então, fazendo na prática aqui, só em termos números diretos, chegou no 730, vai pegar essa minha realização. 120 para baixo daria 610, ou seja, minha ordem vai automaticamente para cá para 610. Vocês vejam que a gente vai fazendo que a ordem suba automaticamente, é claro, de acordo com o ativo siga uma tendência boa. Nos dias aqui, por exemplo, que o ativo fica bem lateralizado como essa parte anterior aqui, não vai servir muito para isso. Mas principalmente para os dias de tendência, a gente vai buscando cada vez mais lucro com esse tipo de ferramenta, né? E aí quando chegasse aqui perto, a gente poderia só ir jogando para cima nosso alvo e ir só protegendo os nossos stops aqui. Eu acabei colocando exatamente aqui no preço e realizou a minha entrada no simulador. Tá ok? Deixa eu fechar aqui de novo. Então vocês vejam que a gente trabalhando com algumas ferramentas que vão assessorar, que vão permitir que a gente às vezes faça as operações. E é claro, tem vários estudos, igual aqui nessa... Deixa eu colocar aqui em Petrobras que eu tenho uma operação no simulador em aberto aqui de anos atrás. Então tem aqui, por exemplo, uma operação aqui aberta. Então eu poderia simplesmente deixar essa operação, ver andando, já estava com 49,70, coloco um stop e deixo o trailer stop cada vez mais caminhando e seguindo para enquanto o ativo estiver subindo, a minha ordem de stop que vai me protegendo aqui para eu não perder o lucro que eu já obtive, vai sempre acompanhando conforme o preço do ativo vai subindo. Então essa é uma das possibilidades que a gente pode utilizar aqui dentro do Profit. Vocês vejam que tem inúmeras ferramentas aqui. Outra ferramenta que eu acho muito interessante é o Times and Trades, tá? E por que o Times and Trades é muito interessante? Principalmente pelo saldo, pela ordem original e pela evolução do preço. Por quê? Deixa eu fazer uma filtragem aqui rápida, que eu não vou ficar me atendo a como é que eu vou fazer a filtragem, mas eu vou fazer uma filtragem simples aqui de lotes. Vou colocar aqui uns 400, deixa eu ver, uns 300 lotes aqui. E vou colocar aqui para vocês, para quem tiver com mais de 1000 lotes, a gente observar ali em rosa quem tiver lotes acima desse valor, maior que adicionar. Pronto. Ou seja, eu estou filtrando aqui agora as ordens originais de quem opera com acima de 300 lotes, ou seja, quem opera acima de 31 mil ações de Petrobras. Que vejam bem, a gente aqui para pegar 100 ações de Petrobras, a gente movimenta 3 mil reais. Imagina 30 mil papéis de Petrobras, é alguém que está fazendo uma operação de quase 1 milhão de reais. Por quê? Me interessa acompanhar quem opera muito dinheiro, porque são esses players que vão movimentar o mercado. Por exemplo, imagine aqui, ó, uma operação única de mais de 3 milhões de reais. Então, vejam que
às vezes nós vamos ter aqui operações grandes, porque são esses players aqui, para mim, que são interessantes, porque eles vão movimentar o mercado. Entrando com bastante dinheiro, movimenta o preço, né? Vocês vejam aqui, por exemplo, aqui quantos players grandes aqui hoje. E vamos ver qual é mais ou menos a ordem de operação. Uma compra a 30,50, depois foi venda, uma compra, a mais ou menos em equilibrado, compra e vendas grandes. E no dia de hoje foi bem equilibrado até. Mas vão existir dias que vocês vão ver muitas ordens muito grandes, todas para o mesmo lado. Principalmente alguns dias bem na tendência. Seja de alta ou seja de baixa, a gente vai ver movimentações de players pesados. E isso aqui vai dar uma... Se todo mundo que tem muita grana está colocando 3, 4, 10, já vê ordens de 37 milhões de uma ordem só para um lado, a gente vai querer estar do mesmo lado, porque quem está investindo 40 milhões, 20 milhões, sabe muito bem o que está fazendo, porque ninguém joga 20 milhões no mercado para ver o que acontece. Não, provavelmente é muito, mas muito bem estudado, tem notícias por trás disso, tem informações privilegiadas através disso. Então, essa informação aqui, provavelmente pouquíssimos investidores, pessoa física, conhecem e sabem utilizar. E a gente ainda consegue ver aqui o saldo e a evolução do saldo da corretora. Por exemplo, eu vou ver aqui, por exemplo, em Magazine Luiza, que eu lembro que eu dei aula esses dias dando exemplo de Magazine Luiza. Vou botar a Magazine Luiza aqui e o que eu vou fazer? Eu quero ver o saldo das corretoras, o que as corretoras fizeram nos últimos 90 dias. Coloquei 90 dias aqui, vai demorar um pouquinho para carregar, porque ele vai me carregar todas as operações nos últimos 90 dias, daquelas que a gente filtrou, e eu vou saber qual é o saldo dentro das corretoras, o que elas têm comprado e vendido dentro de Magalu nos últimos 90 dias. Isso vai me mostrar, eu vou conseguir mostrar para vocês o que? Muitas das vezes tem algumas corretoras que mandam no mercado, tá? Vou colocar as principais de cada lado aqui para vocês observarem os gráficos. E vejam aqui que esses aqui são os lados dos ativos comprados. Então, por exemplo, XP tem um saldo de 61 milhões de ações comprados dentro da corretora. O BTG tem 32 milhões. Necton e Itaú, 20 e poucos milhões. Agora veja a surpresa de vocês com relação agora. Vamos ver quem está do outro lado vendido em Magalu. JP Morgan, Morgan Stanley, Bradesco, UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse. Deixa eu ver se tem alguma grande que ficou de fora aqui. O que está acontecendo com o Magazine Luiza? Está subindo muito ou está caindo muito? Está caindo muito. E veja quem que está posicionado desse lado aqui e com muito dinheiro envolvido aqui. Só as grandes, principalmente as estrangeiras, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse. E o Bradesco, que é nacional, que é um dos players que eu vejo atuar muito no mercado. Tá faltando só a UBS aqui. A UBS, vamos ver onde é que ela se encontra aqui nesse patamar. Ela não tem posição. Ah, não, eu que esqueci, que eu não observei. A UBS está lá do outro lado também. Tá aqui, UBS. Então, sempre que vocês tiverem esses players, 3, 4 players desses, no mínimo de um lado só do ativo, provavelmente esse ativo vai estar indo para esse lado. E que lado que é esse, por exemplo, aqui? Se eles estão negativos, estão vendendo o ativo, estão com saldo negativo na corretora, esse ativo provavelmente vai se desvalorizar. E do outro lado está aqui, a pessoa física, geralmente cheio de ação guardada em carteira, que é pessoa física está onde? Na XP, no BTG, no Itaú, no Santander, no C6, na Clear, no Invest, Inter, todos do lado que? Do lado errado do ativo. Vamos ver na Petrobras agora, para a gente ver aqui como é que está a Petrobras aqui com relação a essa parte. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais, tem mais dados, acho, para carregar. Vamos ver quem o ativo Petrobras está o quê? Está subindo nesse momento. Então quem será que vai estar do lado lá comprado lá na nossa Petrobras? Provavelmente os grandes, mais uma vez, é a pessoa física o que? Lá do outro lado vendido com os saldos no negativo. Lembra que aquele saldo não quer dizer que seja a corretora operando, é o saldo que tem do ativo dentro da corretora. Nós conseguimos fazer essa análise entendendo que algumas corretoras possuem mais elementos institucionais ou investidores grandes, é claro, numa UBS, numa Morgan Stanley, nessas corretoras estrangeiras, do que, por exemplo, numa Nu Invest, numa Clear, numa Rico, numa XP, que o público maior em geral é a pessoa física.
Então vamos ver aqui de novo. Ó, quem está comprado em Petrobras nos últimos 90 dias? Credit Suisse, Goldman Sachs, Bradesco, UBS, Morgan. E aí quem está lá do outro lado? Campeão de novo. XP. Nós temos aqui uma grande do outro lado. Isso aqui deixa um alerta para a gente. Mas de resto é sempre aqueles mesmos pessoa física que a gente tem acompanhado. BTG, Itaú, Clear, Terra, Inter, Vitro, no Invest, Modal, Toro. Você vê sempre as pequenas e as bancos e corretoras de pessoa física. Então veja a informação, além de eu conseguir ver às vezes alguns posicionamentos muito grandes e abruptos aqui no nosso gráfico. Então, tendo essa visão, isso já me facilita e me dá um viés muito interessante, porque eu vou investir junto com o grande, porque é ele que movimenta o mercado. Se eu estou vendo que ele está do lado comprado nesse ativo, é isso que eu vou fazer, ou buscar então entradas no ponto em que está acontecendo, no ponto que está ocorrendo o gráfico lá, para eu identificar um ponto talvez mais atrativo, comprar e ficar posicionado e esperar ali, é claro, dentro da minha gestão de risco, do meu stop, dentro dos alvos, para eu operar aquele ativo que está com um viés nesse quesito positivo para alta, ou claro, como a gente viu na Magazine Luiza, um quesito negativo, porque tem muita corretora, investidores grandes, todos vendidos. Tá? Então essa ferramenta é interessantíssima, só tem disponível todas essas barras aqui de saldo, evolução de preço, ordens originais no Profit Pro. Nas outras modalidades que as corretoras oferecem de valores mais baratos, no Profit Plus, não possui. Tá? Então fica essa dica aqui de Times and Trades. É muito bacana e é uma informação valiosíssima para a gente acompanhar isso. Então vocês já viram no dia de hoje como a gente pode operar aqui, apertando o Alt, vender ações, apertando Shift, eu posso colocar minha ordem de compra aqui. Lembrando que eu simplesmente preciso abrir o programa, digitar minha senha e aí já fica a senha salva, é simplesmente eu escolher os ativos e mandar ver aqui nas minhas ordens aqui dentro aqui da minha boleta que fica aqui já pronta, pré-preenchida com as nossas estratégias já configuradas aqui. Basta eu fazer o ajuste de quanto eu quero comprar e clicar no meu gráfico para eu colocar já minhas ordens aqui de compra. Nós temos aqui também o book de ofertas, né, que também é um ponto interessante. Boa parte das pessoas não sabem interpretar isso e a gente pode enxergar suportes, resistências, pressão do dia aqui para compra, se é para venda, para a gente identificar às vezes a melhor hora de comprar, se a gente vai conseguir comprar no preço que a gente colocou, se a gente vai ter que buscar lá no preço mais barato disponível para venda para comprar. E a gente ainda consegue ter aqui várias informações através da minha grade de cotações sobre o ativo. Então aqui tem uma cotação básica, que na verdade já está com os meus ativos aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui no do mercado nacional. Então eu já consigo, por exemplo, identificar, às vezes, fazer filtros. Quais são os ativos que mais caíram hoje? São esses daqui. No mercado nacional tem alguns infiltrados aqui, por exemplo, tem uma ADR da Petrobras aqui. Os ativos que mais subiram hoje, está aqui. Foi Zamp, subiu 20%. Por sinal, o Zamp estava lá no nosso relatório. Quem pegou aqui já fez 20% só hoje. Estava no nosso relatório de domingo, já fui passado para os nossos mentorados e clientes de consultoria. E aí está aqui, ó, 20% de lucro. Já em 2 dias, já teve ali o retorno provavelmente do seu valor de consultoria em uma operação só. Com essa operação aqui de um dia, valendo 20% de lucro, né? Entre outras informações aqui, como o resultado da empresa nos últimos 3 meses, 12 meses, semanal, máximo do dia e mínimo, entre outras coisas aqui que a gente tem acesso e a gente pode filtrar ou modificar aqui as informações disponíveis, tá? Deixa eu fechar aqui. E a gente pode fazer, por exemplo, vou mostrar aqui o meu setup que eu utilizo geralmente com uma tela só, que é essa aqui de controle de futuros, geralmente eu utilizo. Que eu já utilizo aqui o mercado futuro de um lado, o Times and Trades aqui em cima, o dólar aqui do lado e o book de ofertas tanto do índice como do dólar. Para eu operar mercado futuro, geralmente quando eu estou com uma tela só, eu utilizo esse cenário aqui. Deixa eu tirar o meu filtro de 90 dias aqui. Pronto, eu opero aqui, fico variando entre a ordem original e a evolução do preço, para eu conferir às vezes as posições. Vejam hoje de novo aqui, por exemplo, já para o mercado futuro. A gente teve um mercado hoje subindo 1,84. Vejam aonde está posicionado. Nós estivemos hoje
um player grande no lado vendedor. Tá aqui Bradesco, XP pessoa física, para variar mais um dia perdendo muito dinheiro, e as outras, o outro lado pessoa física também perdendo dinheiro, a mesma coisa de sempre, BTG, Clear, Santander, né? E do outro lado o vencedor no dia de hoje, já que subiu, Morgan Stanley, Merrill, UBS, e as outras têm posições bem menores aqui, né? Mas vejam só, sempre do lado do vendedor, bem grande aqui, 42 mil contratos de saldo para Morgan Stanley, né? Então isso aqui ajuda bastante a gente identificar pressão, identificar talvez qual é o viés dos investidores grandes ou das corretoras que trabalham muito e operam muito no mercado e operam pesado, né? Então esse aqui, para vocês terem uma introdução aqui ao Profit, é a nossa plataforma. Podemos operar aqui qualquer ação, né? Deixa eu puxar aqui, por exemplo, deixa eu maximizar aqui. A gente consegue atualmente buscar ativos, por exemplo, do mercado americano, Nvidia, Disney. Nós conseguimos buscar índices no exterior, por exemplo, a BR20, Dow Jones, nós conseguimos acompanhar os índices, né? Então a gente vai ter esse acesso aqui, né? E isso vai nos ajudando a ter informação mais rápida, mais precisa e de qualidade, e a pronta operação aqui no gráfico, né? Então, para quem não conhecia, fica essa apresentação do Profit aqui para vocês. É uma ferramenta muito interessante, né? Isso ajuda bastante, ainda fica com todas as operações salvas aqui, por exemplo, para vocês aqui, né? Aqui vai ter, acho que só minhas operações do dia de hoje no mercado futuro, fiz algumas operações, né? Tem aqui o resultado, se eu quiser colocar aqui no semanal, 30 dias, mensal, todas as minhas operações de ações, mercado futuro, ETFs, vão ficar aqui nesse resultado, tá? Então é bom e fica muito mais fácil a gente acompanhar os resultados que a gente está tendo no mercado, simplesmente clicando num botão e vendo o que aconteceu, né? Entre outras coisas, ferramentas de opções. Aqui nós vamos ter o Copy Invest, são coisas novas, tem plataformas, aulas ao vivo às vezes, a gente consegue assistir até TV aqui dentro do ABMC News, né? É uma ferramenta recente do Profit, um jornal aqui que pode fornecer informações valiosíssimas aqui pra gente, né? E a gente pode assistir esse jornal aqui na minha tela, que fica aqui na direita aqui o BMC News passando durante o dia, às vezes para alguma informação inesperada que eu não esteja esperando, entre outras ferramentas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira apresentação do Profit. Nós depois vamos voltar aqui para configurar alguns parâmetros, para configurar a formatação aqui, os indicadores que nós utilizamos aqui, desde os indicadores aqui de volume, de IFR, OBV, as nossas médias, Fibonacci, vou mostrar para vocês mais para frente, mas acredito que já tenha trazido aqui para vocês uma nova visão do mercado financeiro, de como investidores profissionais operam, e vocês vão ver que não tem nada a ver com o home broker ficar preenchendo boletinha lá na corretora, no aplicativo, e ficar investindo no acho, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Compartilhem com os amigos, achei interessante, mande, porque isso ajuda bastante, tanto o nosso perfil lá da Controle a crescer, como o nosso perfil aqui no YouTube, e a nossa intenção cada vez mais colocar mais vídeos aqui para poder ajudar ao investimento de vocês, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.